Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Hoje sem a presença do nosso ilustre amigo, mas nós vamos tocar nosso barco aqui, vamos fazer nosso trade com cerveja. Bom, antes de mais nada, eu queria só dar uma analisada com vocês no gráfico semanal. O que acontece? Eu falo muito sobre essa questão do posicionamento dos players institucionais, para a gente não operar como sardinha. Aprender a operar igual gente grande, operar igual um Big Player, um player institucional, um hedge fund. Opera, porque senão você fica tomando porrada à toa. Tá? Então vamos lá. No gráfico semanal, só não reparem essas linhas todas, porque muitas linhas eu coloquei aqui, eu vou explicar mais pra frente por quê, justamente porque me foi pedido. E aí depois, no momento oportuno, eu vou falar o que são essas linhas, tá? O gráfico semanal, o que ele me mostra? Tá? Nós estamos vindo de uma consolidação, tá? Tem mais de um mês, praticamente a gente entrou numa faixa de consolidação, tá? Praticamente por volta do dia 14 mais ou menos, nós entramos nessa consolidação e continuamos, tá? Vocês vão perceber que eu tenho dois canais traçados aí, na verdade três canais, né? Sendo um canal, deixa eu pegar uma ferramenta aqui para poder ficar mais fácil de vocês verem o que eu estou falando, tá? Então vocês vão ver que aqui praticamente eu tenho esse canal, ok? E eu tenho esse segundo canal principal aqui, ok? Isso no gráfico semanal. O que está acontecendo aqui? O mercado ele chegou num determinado ponto, não ganhou a máxima aqui, tá? E ele começou a cair, ele começou a formar candles negativos, ou seja, ele está me indicando um movimento baixista e não altista. Só que o mercado acabou lateralizando dentro dessa região e existe um motivo muito forte para isso daí, que é esse suporte que ele está marcado com uma linha forte, pontilhada aqui, ó, tá? Esse suporte é um suporte importante, porque se o mercado perder esse ponto, ele vai descer ladeira abaixo com força, tá? E vocês podem observar que o mercado está sendo testado aqui, ó. Nós temos uma bipolaridade super importante. Vocês vejam onde o mercado tocou muitas vezes antes de conseguir esse rompimento. Isso é um gráfico semanal, tá? Então, ou seja, foram 5 semanas de teste nessa região para conseguir romper e ir para cima, ok? E agora nós estamos fazendo essa bandeira novamente. Agora nós temos duas situações: ou o mercado rompe e vem embora para baixo, ou o mercado continua um movimento de alta, tá? Só que o que está acontecendo? Nós tivemos agora a definição da taxa de juros, tanto do Fed americano como aqui no Brasil, a nossa definição da nossa taxa Selic, por esses dias. Tanto o Brasil quanto Estados Unidos não mexeram nessa taxa básica de juros e também não demonstraram mais nenhum tipo de incentivo que seja relevante para o mercado. E a bem da verdade, essa alta toda que nós tivemos aí nos últimos tempos, ela é fomentada maciçamente pelos bancos centrais. Não existe uma movimentação na economia que justifique essa alta. Então isso é uma alta financeira. Alguns analistas, estrategistas, gestores de fundos falam que isso no final pode ser uma bolha. Então esse é o cenário no semanal. No gráfico diário, quando a gente passa para o diário, o que a gente percebe? A gente percebe essa mesma situação, tá? Então aqui nós temos os últimos dias: sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira, terça-feira, segunda-feira. Segunda-feira, na verdade na sexta-feira, o mercado tinha ido testar esse suporte que eu comentei aqui, que é um suporte importantíssimo, tá? O mercado foi testar esse suporte que está aqui nessa região, ó, tá? Ele está exatamente aqui, ó. Peraí que não ficou bom. Ele foi testar esse suporte, tá? Que ele está exatamente aqui. Agora ficou grosso demais, mas tudo bem. O
que acontece? Essa região de bipolaridade foi o que o mercado tocou, testou muitas vezes e acabou rompendo, fazendo essa nova pernada de alta. E agora nós voltamos a testar essa região. Então esse ponto é um ponto de suporte muito importante. Tanto é que o mercado tentou romper esse suporte na sexta-feira passada, tá? Aqui, ó, ele tentou, ele chegou a ver uma invasão desse ponto, só que o mercado conseguiu segurar e ele fechou exatamente em cima dessa linha que eu já tinha marcado aí já tem algum tempo, tá? Depois abriu com gap de alta na segunda-feira, tá? E o mercado subiu com força. Depois na terça o mercado teve um novo gap de alta, subiu. O ponto de abertura do mercado, ele é aqui, ó. Aqui está o ponto de abertura. Aqui a abertura e aqui foi o fechamento, ok? O mercado abriu em alta, não conseguiu se segurar, voltou, chegou a vir lá embaixo, testou 50% da movimentação do dia anterior, no caso da segunda-feira, e acabou recuando e fechando aqui em cima. Já na terça-feira aconteceu, na quarta-feira aconteceu a mesma coisa, gap de alta, o mercado não se segurou, não rompeu a máxima e pumba, desceu e fechou aqui embaixo. Ontem nós tivemos uma movimentação bem maluca, né, na quinta-feira, como todo mundo viu, muita gente estopou, muita gente se complicou aí, porque o mercado deu toda a pinta que novamente iria descer com vontade lá embaixo. Só que o que está acontecendo? Essa região aqui embaixo é uma região, como eu já falei, extremo suporte. Tá? É onde os compradores irão estopar caso o mercado ganhe esse ponto aqui. Ó. Daqui para baixo é stop loss de gente grande. Tá? Daqui para baixo gente grande vai estopar. Da mesma forma que daqui para cima, ó, onde já tinha marcado, gente grande vai estopar. No cenário atual, a ponta vendedora está ganhando. Então por isso que a gente está vendo às vezes o mercado subir e tem cada puta porrada para baixo. Tá? Eu até mandei no sábado passado no nosso grupo uma imagem no estúdio do Noronha falando do posicionamento dos institucionais estrangeiros. Como a gente sabe, mais de 50% do nosso mercado quem faz são os gringos. E quando os caras estão posicionados em venda, é porque os caras vão querer morder. Tá? Ou seja, então a intenção dos caras realmente era fazer o mercado cair. Tá? Então aconteceu do mercado vir para baixo e os nossos institucionais aqui, os players daqui, conseguiram segurar o mercado. O mercado se sustentou, era uma região de suporte também aqui, vocês podem ver mínimas aqui, várias mínimas diárias. O mercado segurou, se sustentou e conseguiram dar uma bela de uma puxada para cima que enganou todo mundo, inclusive a mim. Porque eu realmente acreditava que fosse vir aqui embaixo testar o suporte novamente. Tá? Não aconteceu. Porém, hoje a coisa foi diferente e realmente desceu a ladeira e parou exatamente em cima desse suportaço que tem aqui. Vai depender agora do que vai acontecer na próxima semana, a gente sabe o que vai acontecer. Provavelmente, se o mercado romper ao que tudo indica, ele vai vir buscar esse fundo aqui, ele vai vir buscar essa região do canal. Ó. Se ele romper aqui, ele vai vir aqui. Ó. O próximo ponto, o próximo objetivo dele está mais ou menos nessa região aqui. Tá? Então existe uma expectativa muito grande. Talvez ele não consiga descer já no primeiro dia, ele ganhe mais um pedaço e no decorrer da semana ele vem até aqui embaixo testar essa região de fundo, ok? Então, meus queridos, eu te dei mais essa introdução no sentido de dizer, antes de você operar, tudo bem que a gente opera em intraday, só que a gente tem que entender o seguinte: nós operamos em intraday, só que a nossa corretora não opera em intraday, o banco não opera em intraday, ele não faz só day trade. Os fundos de investimentos, os fundos de hedge funds também não operam. Eles mantêm posição. Então a gente tem que entender o seguinte: um contrato futuro ele tem vigência de 2 meses. Então, como ele tem vigência de 2 meses, muitas posições acabam sendo mantidas em várias regiões de preço. Ok? Então,
é importante que a gente analise o mercado olhando não só o que aconteceu no dia anterior, mas olhar gráfico diário, olhar gráfico semanal, entender qual que é a expectativa do mercado. Porque uma tesouraria de um banco, de um fundo de investimento se reúne toda semana e tem uma estratégia para a semana. Ok? Então, eles definem quais são as posições que eles vão tomar naquela semana, o que eles pretendem fazer. E essa posição vai ser montada e eles vão tomar essas posições. Então, por que a análise técnica funciona? Funciona porque esses caras mantêm posição. Então, o cara que comprou na semana passada, por exemplo, o Banco Itaú, que montou uma posição vendida, quando ele entrou numa determinada posição vendendo, ele não vendeu 500 contratos, não vendeu 1000 contratos, nem 2000 contratos. Esse cara vendeu às vezes 10, 20, 30 mil contratos para forçar o mercado para baixo e da mesma forma para forçar o mercado para cima. Então, para você conseguir fazer um preço médio girando tantos contratos assim, você precisa ir se desfazendo aos poucos dessa posição dentro dos seus alvos por seu preço médio cair e caindo aos poucos. Ele também não pode chegar, por exemplo, ele comprou 20 mil contratos ali no fundo, chega ali em cima, passou 500 pontos, ele bate esses 20 mil contratos, ele derruba tudo. Ele não consegue realizar lucro. Então ele é obrigado a ir desovando aos poucos para ele não movimentar o mercado contra a posição dele mesmo. Tá? Então, esse bate-papo todo de hoje é mais no sentido de dar essa visão para vocês, para não pensar somente do formou um candle gatilho, é um martelo, agora é compra, reverteu a tendência, micro tendência de alta, isso aqui. Meu, o player institucional está cagando pro que está acontecendo nesse sentido. Ele usa isso a favor dele. Em que sentido? Em saber que, por exemplo, se formou um martelo ali, pessoa física e o operador pequeno vão estar usando aquilo como referência para entrada. E muitas vezes ele até ajuda a fazer isso, justamente para motivar as pessoas a entrarem, a comprarem, para ele poder ter liquidez, para ele poder bater, certo? Para ele poder bater, realizar o que ele precisa realizar, ok? E muitas vezes comprar mais para baixo, num preço melhor. Ele derruba o mercado para poder comprar mais embaixo, ou para realizar mais para baixo e ele ter mais lucro com isso. Então, vamos procurar deixar de ser assim, inocente, e parar de procurar candle gatilho, não candle gatilho que a gente marca, que a gente vai falar daqui a pouco, mas ficar procurando gatilho de reversão, cacete. Meu, mercado de alta é alta, ponto. Trader profissional não opera contra a tendência. O mercado é de alta, abriu com gap de alta, tá para cima de ajuste, tá para cima de abertura, tá para cima de VWAP, é alta, pronto, acabou. O que eu vou procurar? Eu não vou ficar procurando reversão. Eu vou esperar o mercado chegar em um determinado ponto, ele vai fazer uma correção, uma bandeira, alguma coisa. Ele deu um sinal que ele fez um fundinho ali, o mercado entrou força, entrou pressão compradora, é aí que eu vou entrar junto. Porque a ponta no dia que tem força é a ponta compradora. Da mesma forma que no dia de tendência de baixa, quem está tendo mais força é a ponta vendedora. Porra, eu vou ficar inventando de procurar martelo? Não, cacete, eu vou procurar estrela, Shooting Star, Evening Star, três corvos pretos, vou procurar alguma coisa, algum sinal, seja de candle ou de região, que me mostre que o mercado vai para o lado da tendência. Eu vou operar a tendência. Quem opera contra a tendência, estopa, perde dinheiro. Quem opera a favor da tendência, ganha dinheiro. Na pior das hipóteses, se não ganhar, empata. Se perder, perde pouco. Porque entrou errado, porque errou o timing de entrada, entrou o ponto de entrada, ou esperou demais para poder vender, né? A tendência é de baixa e o cara quer vender no fundo, porra. Já andou 2.000 pontos e o cara quer vender ainda. Não, meu, aí calma. Espera o mercado corrigir e aí sim a gente procura de novo venda. Beleza? Então, ó, tinham me pedido, eu não sei quem foi exatamente, peço desculpas, para falar sobre marcações de gráfico.
eu vou falar sobre isso daí. Antes de mais nada, eu só queria falar o seguinte, logo de manhã cedo, eu peguei e dei um toque, eu falei, vamos ficar esperto que hoje nós temos uma situação pontual no mercado. Quem estava esperto entendeu o que eu falei. Hoje era o último dia de negociação dos contratos de opções. Segunda-feira é dia de exercício de opções. Então hoje era um dia que a expectativa é que houvesse um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de movimentação que o normal. Tanto é que isso acabou acontecendo. Se a gente olhar a frequência de mercado hoje, principalmente na parte da manhã, e ver o tamanho dos candles que se formaram, a gente percebe que havia uma pressão muito maior do que no dia anterior. Mesmo que tenha ocorrido essa volatilidade no dia anterior, mas hoje, principalmente aí depois da abertura do à vista, houve uma movimentação razoável, considerável. Por quê? Muita gente estava carregando posição grande com opções de ações, fazendo hedge de carteira, de ações, ou redeando por causa que uma outra ponta estava ruim e o cara estava mais posicionado em opções. Ok? A nossa expectativa inicial, eu falei que era o seguinte, provavelmente o mercado, se ele abrisse acima da região do ajuste anterior do dia 17, que ele estava aqui nessa posição, aqui nesse ponto, ó, aqui estava o ajuste, ó, a expectativa é que nós tivéssemos uma tendência de alta. Na verdade, eu até coloquei que caso o mercado abrisse acima da região aqui, ó, desse ponto aqui, né, ó, esse seria o ponto importante. Ele precisava ganhar essa região aqui, que era a região do topo do dia anterior, porque até aqui ele teria uma resistência muito grande. Ele precisava abrir para cima para que ele continuasse andando. Ele teria que abrir acima disso daqui, ok? O mercado não abriu, tá? Ele não abriu. Nós tínhamos aqui uma LTA, ok? O mercado abriu abaixo, fora dessa LTA. Para que ele continuasse subindo, ele teria que ter ganho essa posição aqui desse ajuste, tá? Nós tínhamos também o ajuste do dia 15, que estava aqui, e ele precisava ganhar esse topo onde o mercado parou, que era um ajuste do dia 14 aqui. Se o mercado tivesse ganho essa região, esta região aqui, ó, e ele tivesse aberto nessa região aqui, ó, mais ou menos, ó, provavelmente ele ia subir, tá? A expectativa é que ele ia subir. Apesar de que a gente estava com a extremidade do canal bem ali na nossa cara, tá? A extremidade do canal, aquele canal que eu tracei para vocês lá no semanal, estava aqui, ó. Então seria muito difícil o preço passar aqui. Além do que a defesa era grande e deu para perceber que o posicionamento da ponta vendedora, ele é muito forte, tá? Pelo menos nesse momento ele é muito forte. Bom, o mercado acabou então abrindo para baixo dessa LTA, ele não ganhou o ajuste principal do dia anterior, tá? E o que acontece? Nós tínhamos um gatilho aqui, ó. Tá vendo essas linhas rosas? Melhorou um pouco ou não? Agora tá dando pra ver. Melhorou? Então beleza. Então, ó, nós tínhamos um gatilho aqui, qualquer coisa fala aí, tá, Newton? Nós tínhamos um gatilho aqui que ele estava marcado, ó. Eu tinha marcado esse gatilho do dia anterior. O que aconteceu? Como o mercado estava abrindo, quais eram os meus pontos de referência? O que eu falei lá logo de manhã? Pela movimentação do mercado europeu, mercado americano e por tudo que estava acontecendo, todo o contexto que eu analisei logo cedo, é que possivelmente o mercado abrisse com gap ou de baixa ou de alta, possivelmente de baixa, em função do viés do mercado americano e o que já tinha acontecido, o que estava acontecendo na Europa e na Ásia, tá? E ele não deveria abrir com um gap muito grande, mas muito próximo de uma estabilidade, ok? O que acabou acontecendo foi que o mercado não ganhou então o ajuste, ele não ganhou o ajuste aqui, ele abriu para baixo desse ajuste e ele abriu para baixo do gatilho que eu tinha marcado, que era um gatilho importante, tá? Quando o mercado fez isso, então, ó, como o mercado ele não ganhou esse gatilho, vamos lá, como ele não ganhou esse gatilho aqui, não ganhou o ajuste, automaticamente
a expectativa que eu tinha é que o mercado fosse cair, ou seja, fosse descer. Tá? Então eu comecei a prestar atenção o que iria acontecer na abertura do próximo candle. Tá? Então a minha informação mais importante que eu tinha, aqui eu já tinha um viés baixista, abertura abaixo do ajuste anterior, ok? Não ganhou máxima do dia anterior, abaixo de um gatilho importante que eu já tinha marcado. Qual que era a minha expectativa? Era esse cara aqui, ó. O que é que ia acontecer? Onde que esse candle ia abrir? Se ele iria romper o fundo ou se ele ia lateralizar e ganhar a máxima desse cara aqui. Então eu tinha essas informações para me analisar. Fora isso, eu também tinha a correlação do mercado lá fora, que nesse momento o mercado americano também estava apontando para baixo. Tá? Então, o que acontece? A partir do momento que eu tive essa formação aqui, e o mercado, nesse próximo candle, ele veio, rompeu esse gatilho, eu acabei fazendo uma entrada aqui. Tá? Por quê? Ele já tinha ficado para baixo, e ele tinha rompido novamente um outro ajuste aqui, ó, que era o ajuste do dia 8. E se vocês olharem lá para trás, aqui a gente está olhando sem zoom, vai dar para perceber que esse ajuste do dia 8, olha o que aconteceu aqui, ó. Onde foi o ajuste do dia 8? Ó, tá? Nesse ponto aqui, ó, olha aqui. Suporte, 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 ok? Foi um ponto que acabou sendo muitas vezes tocado e tinha servido realmente de suporte aqui. Quando ele ganhou esse suporte, suporte vira resistência, ok? Eu tomei esse trade nesse ponto aí e segurei e vim terminar com ele aqui embaixo. Tá? O que aconteceu? O mercado fez essa deriva. Tá? Deriva é uma figura, um padrão gráfico de baixa. Ele acabou vindo para baixo. Tá? Veio para baixo, segurou. Depois o mercado voltou, tocou novamente no gatilho. Tá? Era um outro gatilho que eu tinha marcado aqui. Ó. Eu tinha esse gatilho e aqui eu tinha um cara chamado Doji. Esse Doji já tinha segurado o mercado aqui, tá? Quando rompeu, esse candle rompeu para baixo, ele rompeu o gatilho, o próximo candle não conseguiu mais passar do Doji. Não passou do Doji, não passou, ou seja, confirmou que viria para baixo, aqui já estava totalmente confirmado que viria para baixo. E depois, uma vez que ganhou um próximo nível importante, que era o ajuste do dia 16. Então eu tinha várias informações aqui. Ó. Eu tinha o ajuste do dia anterior, não ganhou. Veio, rompeu o ajuste do dia 16. Houve uma tentativa de reversão aqui, por parte da ponta compradora. Chegaram até invadir a máxima aqui, mas não conseguiram. Ok? O que acabou acontecendo? O primeiro movimento do dia, eu cheguei inclusive a puxar uma fibo, certo? E mostrar aonde estavam os pontos. Qual era a minha expectativa naquele momento? Por quê? Num primeiro momento, qual seria o primeiro movimento? Isso foi uma coisa que foi perguntada também lá no grupo. Alguns quiseram traçar a fibo daqui, se eu não me engano, acho que até aqui. Ok? Isso aqui não está totalmente errado. Tá? Não está totalmente errado e não está totalmente certo. Eu vou dizer por quê. A minha marcação inicial ela foi aqui. Ó. Eu vou explicar para que vocês entendam qual foi a minha visão sobre isso daí. Por que a gente marca sempre, em primeiro lugar, um movimento. Caso ele perdesse o contexto desse movimento, aí sim eu passo a usar esse gatilho. E depois aconteceu isso. Tá? Então, o primeiro movimento ele está aqui. Ó. Vamos lá. Deixa eu destacar um pouco mais as linhas aqui. Tá ficando longo, né, Newton? Deixa um pouco mais grossa aí as linhas. Vou engrossar a linha aqui. Ficou bem, pelo menos ficou visível. Então vamos lá. Ó. Essa foi a fibo que eu peguei, inclusive eu mandei no grupo. Foi o que eu operei.
Vamos lá, peraí, tira daqui, não é aqui, é aqui. Ok. Por que que essa fibra foi traçada aí? Por que que ela é traçada aí? O movimento do dia, o que que acontece? Ele abriu aqui, certo? Ele veio um candle, rompeu o gatilho. Outro candle, rompeu o gatilho. Outro candle, rompeu. Aqui não rompeu, só que ele ficou de lado e não rompeu esse gatilho, ok? Aqui ele veio, rompeu, certo? Só que ele não fez um movimento mais claro de que realmente isso daqui seria um gatilho. Parecia mais uma lateralização e aqui houve uma invasão. Aqui esse candle ficou dentro. Esse ele rompeu o fundo. E o próximo candle que abriu, ele deu um candle positivo aqui, ok? Ele me mostrou um pullback. Se eu olhar num gráfico, eu vou ver uma bandeirola. Ou seja, ele fez uma bandeirinha para cá, como fosse uma formação, um padrão de continuidade num gráfico menor. Quando ele rompe esse gatilho, automaticamente ele marca para mim um fundo. Nesse momento eu tenho um topo e um fundo, e a partir daqui é que eu vou fazer as minhas projeções iniciais, tá? A minha projeção, que nem às vezes eu costumo falar, do primeiro movimento, tá? Então, se vocês observarem, o que acabou acontecendo? Aqui nós temos a região de 61,8, que equivale a uma retração de 38,2%, ok? O próximo, esse candle que veio aqui, ele chegou a entrar, chegou próximo relativamente de 50%, só que ele parou aonde? Ele parou aqui na minha marcação aqui, ó, que era um doji. Para mim era um doji, tá? Não era exatamente um doji porque ele não tinha o mesmo preço de abertura e o mesmo preço de fechamento. Porém, ele já tinha demonstrado força quando ele segurou o mercado aqui nesse ponto. Então, eu considerei um doji ali, tá? Então, o preço veio exatamente na linha desse gatilho, parou, voltou e voltou a cair, ok? Então aqui eu já estava no trade, depois esse candle ele veio, tocou exatamente no 618, um pouquinho para baixo da linha do gatilho e desceu esse pirulito, ok? Ele fez o primeiro alvo e depois o candle que abriu ele veio aqui, fez praticamente o segundo alvo. Ele não chegou no segundo alvo por conta dessa bipolaridade aqui e também que isso daqui, essa linha vermelha pontilhada, ela é uma linha de máxima diária, tá? Isso aqui é uma linha vermelha, é uma máxima diária, então uma bipolaridade, ok? Então o primeiro movimento aqui ele veio e cumpriu exatamente, ou seja, ele fez 100% do pivô. A partir do momento que ele fez 100% do pivô, é normal o mercado ele buscar outras referências. Ou ele reverte, ou ele vai fazer um movimento de correção novamente. Muitas vezes o mercado ele volta até a região do 100% para depois ter uma formação de queda. Ou para voltar a testar aqui e fazer talvez um fundo duplo e subir, ou ainda para descer e vir buscar o último alvo ou até outros alvos maiores. O que acabou acontecendo é que o mercado entrou com força aqui. Isso aqui foi mais ou menos na abertura do mercado à vista, tá? Se a gente for olhar aqui, a gente vai perceber que esse candle aqui são 10h15, são 10h05, ó. Então, ó, o à vista abriu aqui e aqui depois na virada de candle das 10h10, passados 10 minutos, ele subiu com força, puxou para cima, formou um engolfo de alta e foi embora, tá? Esse primeiro candle ele parou na região que a gente chama de zona quente de Fibonacci, né? Que está aqui entre 38% e 50%, certo? Ele parou aqui, ó, nos 38,2%. Houveram algumas invasões, mas vocês podem perceber que nenhum candle conseguiu ganhar essa zona. Houve uma tentativa muito forte, mas ninguém conseguiu fechar para cima desse ponto aqui, ó. Ou seja, ninguém conseguiu fechar acima dessa zona aqui, ó, que é o que a gente chama de zona quente. Então, a partir desse momento, o que acontece? Significa que realmente a expectativa é essa, a expectativa é de queda.
como houve essa movimentação, eu já tinha um alvo que já tinha sido concluído com 100% do pivô e houve esse retorno, o que acontece? Nesse segundo movimento, e depois que o mercado começa a cair, eu começo a pensar em rever o posicionamento, porque a expectativa é que essa onda, essa perna seja maior e não só esse movimento curto, ok? Então eu ajustei o meu FIBO, certo? Eu ajustei a minha FIBO a partir daí e eu tenho aqui as posições novamente, tá? Isso é uma forma da gente saber o que vai acontecer e aonde o mercado pode ir logo no começo do pregão, tá? Isso aqui é uma forma de você saber, ou seja, a partir do momento que houve a ruptura, nós tínhamos aqui, ó, uma LTB, ok? A gente foi pegando, passando essa LTB, ou seja, o que aconteceu? A partir do momento que eu tive a ruptura dessa LTB, ó, essa LTB foi rompida aqui, né? Ó. Ela é rompida. Então, quando ele rompe, eu sei que esse candle aqui, ó, ele está me dando fundo. Então, essa é a minha primeira referência para o movimento. E a partir daí, já que eu já tive essa movimentação, aí eu faço os ajustes de posição e eu tenho todos os níveis de FIBO novamente posicionados. Aí vocês têm aqui, ó, região de 61, região de 50 e a expectativa da movimentação do mercado para o resto do dia, certo? Voltou a testar aqui no primeiro alvo, parou, tentaram bater de novo para cima, parou de novo naquela zona e exatamente na linha do doji que estava aqui, ó. Só me perdoa aí porque essas ferramentas aqui eu me confundo às vezes. Tá aqui, ó. O mercado segurou na linha do doji que tinha lá atrás e desceu com vontade, tá? Então é isso daí. Então, só para deixar claro, então, só para a gente encerrar isso daí, o que o pessoal fala às vezes sobre linhas, que às vezes eu tinha comentado. Os pontos mais importantes, existem duas maneiras básicas aí de operar quando você fala em análise técnica, análise gráfica. Marcação de gatilhos é uma delas. Quando você fala em marcação de gatilhos, você está operando uma coisa mais que a gente entende por price action. Por quê? Porque você está traçando os níveis de suporte e resistência do preço, onde o preço pode segurar através dos gatilhos, onde houve tentativa de reversão do mercado. Porque o que eu entendo num gatilho? A minha visão. Isso é um gatilho, ok? Isso aqui é um gatilho de baixo, ou seja, tentaram vender e derrubar o mercado, mas não conseguiram. Quando o mercado ganha, o que acontece? Para fazer esse movimento aqui, ó, muita gente comprou muito contrato e rompeu. Então essa zona, ela passa a ser uma zona defendida por compradores. Então quando o mercado volta a cair nessa região, o que acontece? Ele segura. Por que segura? Porque tem um monte de gente que comprou. Como eu falei lá atrás, big player, ele não faz trade para fazer 200 pontos. O cara não vai comprar 10 mil contratos para fazer 200 pontos, 300 pontos, 500 pontos. O cara pode até liberando uma parte da mão, mas esse cara vai segurar muitos contratos. E a intenção desse camarada é fazer 2 mil pontos, 1.500 pontos e realizar grande. Então, isso passa a ser uma zona. A partir do momento que o mercado ganha essa região, nós temos uma inversão da situação. Ou seja, todos os compradores que estavam aqui, que tinham contratos comprados aqui, eles foram vencidos pela força vendedora. E quando há esse rompimento desse gatilho aqui, ó, o que acontece? Você tem uma força vendedora maior aqui para baixo. Então, normalmente, por isso que às vezes um gatilho que ele servia de suporte, depois ele acaba virando uma resistência e vice-versa, que foi o que aconteceu na abertura do mercado, ok?
ok? Então nós tínhamos aqui essa situação, o mercado tinha ganhado para cima, serviu de suporte muitas vezes aqui, ó, serviu de suporte. Quando o mercado ganhou para baixo, virou resistência. Por quê? Porque a força vendedora tomou essa região e ela passou a controlar essa região. Tanto é que o mercado depois não consegue mais ganhar aquele ponto da abertura que foi a minha referência inicial para a tomada do trade. Tá? Moçada, procura operar tendência e não procura candle de reversão. Se a tendência é de baixa, o mercado abriu para baixo do ajuste, abriu para baixo da máxima do dia anterior, o preço está para baixo do preço de abertura. Porra, vamos gravar isso, cacete. Aonde foi o fechamento do dia anterior? Aonde está o fechamento do dia anterior? Aqui. Aqui. É a partir daqui que aquele númerozinho que você vê lá na grade de cotação cota o índice. É a partir desse ponto. Se o mercado abriu aqui, ele já está negativo. Então, ó, fechamento do dia anterior, abertura do dia de hoje, máxima do dia anterior, ajuste do dia de ontem. Em que momento o mercado ganhou essa zona? Em que momento o mercado conseguiu passar dessa região aqui? Houveram tentativas, houveram simplesmente tentativas para que o mercado passasse desses pontos aqui. Ó. O mercado simplesmente tentou passar desses pontos aqui, ó, aqui. Ô, Cacilda. Ele tentou ganhar esses pontos aqui. Ele tentou ganhar aqui, ó. Não conseguiu, ó. Em nenhum momento conseguiu ganhar o preço de abertura, tá? E veio para baixo. Então eu tinha que procurar compra? Não, cacete. Eu tenho que procurar venda, tá? Meus queridos, então basicamente o que eu tinha para falar para vocês era isso daí, tá? Então é isso aí, Niltinho. Argo mais? Nada, só isso mesmo. Tô só aprendendo aqui. Só uma coisa. Numa outra oportunidade eu vou falar com vocês aí sobre a questão que às vezes muita gente me pergunta sobre leitura de fluxo no índice. E eu vou falar por que ela não funciona. A gente olha a agressão, mas tem todo um jeito de olhar, porque o índice é errático. O índice é mais um ativo dentro de um pacote que os grandes operadores operam, mas ele tem muitas pontas de saída, diferente do dólar e diferente de ação. Quem compra ação sai por ação. Quem compra dólar sai por dólar. Quem compra índice sai por qualquer lugar. Sai por ADR, sai por ação, sai por juros futuros. E também vou comentar também sobre a questão do impacto dos juros futuros, que eu falo muitas vezes. Sempre quando a gente fala em juros, juros abriu em alta. Isso é ruim para banco, isso é ruim para mercado. Isso precifica custo de empréstimos, de financiamento, da porra toda. Então, juros para cima, mercado para baixo. Normalmente, dólar futuro acompanha juros. Por quê? O dólar futuro ele é remunerado por cotação do dólar mais taxa de juros futuros. Certo? Senhores, foi um prazer e me desculpa aí ter me estendido muito. Mirtinho, obrigado por me aturar aí. Nada. Boa noite, galera. Falou, moçada. Beijos, até mais.